Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro. Olá, você amigo internauta, espectador do Jornal de Pomerode na internet, também nas redes sociais. Está no ar mais um programa Contra-Ataque aqui no Facebook do Jornal de Pomerode. Esse bate-papo esportivo semanal com personalidades de Pomerode e também da região. Muito obrigado pelo carinho de sempre, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira, a gente trazendo um convidado para falar de esporte aqui na TV JP. E hoje nós vamos falar com o meu amigo integrante aí de um dos clubes que mais vem crescendo dentro da modalidade do futebol americano. É isso mesmo, estou falando do meu amigo Diego Bodenberg, ele que é kicker do T-Rex, tetracampeão catarinense, bicampeão brasileiro, muita história para contar, uma rica história dentro também do futebol americano que vem crescendo na nossa região muito também, claro, pelo time do T-Rex, e Pomerode tem aí o orgulho de ter um filho da sua terra integrando essa equipe vitoriosa. Diego, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Contra-Ataque. Bob, muito obrigado pelo espaço cedido, né? Então, eu que agradeço por estar aqui primeiramente, a você, ao Jornal de Pomerode, por estar divulgando o nosso esporte um pouco mais aqui. Com certeza, afinal o T-Rex, como eu falei, é uma das equipes que mais vem crescendo e está ganhando bastante notoriedade também no Brasil, né, Diego? Sim, o T-Rex, na verdade, ele já vem crescendo há 4, 5 anos, né? Então é um time assim que é exemplo de muitos outros times, né? Então é uma questão assim, não por ser só campeão, mas sim por um time exemplar dentro e fora de campo. As conquistas são uma consequência do trabalho, né? Sim, como o coach Amadeu sempre disse, né? Então assim, treinamento, sacrifícios, então assim, títulos são uma consequência de tudo isso. Então é uma coisa que a gente sempre leva em conta, não somente o título, mas sim a questão de formar pessoas melhores tendo um time bom. Então, sendo uma família lá. Com certeza. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, a gente vai voltar um pouco na história. Como é que o esporte entrou na tua infância, na tua adolescência? Antes do futebol americano, já correu atrás da bola também, Diego? Sim, eu jogava bastante futebol de campo, né? Futsal, eu comecei lá no Almirante Barroso, moleque bom de bola. Tanto é que a gente foi campeão municipal até, junto ali. Então, assim... Você estava acostumado a título já naquela época, então, né? Então, é uma coisa assim que já vem de mais tempo, né? Então, eu joguei bairros durante 3 anos, joguei bairros também, entre 2011 e 2013 joguei bairros. Então, ali não fui campeão, mas assim, foram bons campeonatos que eu joguei. Então, a questão do futebol, o esporte já vem de uma longa data já. Então isso já está na tua veia. Isso acho que isso também foi primordial para o teu ingresso no futebol americano, né? Sim, eu acho que a questão praticamente que eu entrei no futebol americano não foi nem a questão física naquela época, né? Foi a questão do chute mesmo. Então foi a peneira ali no que aconteceu na Floresta até, né? Em 2014 ali. E questão física, na verdade, eu fui muito mal ali, não tinha nem condições, era até um domingo, né? Domingo, 33 graus naquele domingo ali. Imagina, depois de um sábado à noite e tal, domingo de manhã, é meio complicado às vezes. E daí a gente tava numa festa, tava almoçando na casa dos parentes, né? Então, assim, aquele almoço típico de alemão mesmo, né? Então, vamos pra lá, né? Fui com um amigo lá, quando cheguei lá, eu pensei, pô... Olha o tamanho dos caras, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Se assustou no início, então? Então, assim, foi uma coisa assim que eu pensei, não, ali acho que não vai dar certo, né? Então, fiz toda a questão de treinamentos, que a gente tinha corrida de 40 jardas, levantamento de peso, saltos. Então, assim, não fui muito bem naquela época nessa questão. Então, no final, 10 minutos depois, a gente descansou, tomou uma água, daí o coach Amadeu, naquela época, ele queria que algum chutasse. Então, ali foi um chute ali que eu acertei a bola, que é oval, até foi lá no meio das traves, né? Então ele falou, não, é isso aí. Já acertou de primeira a bola? De primeira já, então já foi lá na questão ali, já acabou ali, daí eu pensei, não, agora vai, né? Na tua opinião, foi sorte ou realmente você se sentiu bem chutando aquela bola oval, que até então era uma coisa desconhecida para ti, né? Acho que questão de sorte não foi tanto, foi uma questão de chutar, era uma bola, você pensa, vou chutar normal que nem chutou outra e ela foi reta, né? Então,
É uma questão assim, claro, um pouco de sorte também. Nunca tinha chutado uma bola dessa, né? Então era novidade para mim, né? Então a bola ali que parecia mais um ovo do que uma bola normal é bem diferente, Então né? ali foi o teu primeiro passo dentro do futebol americano. Já que a gente está falando da questão do chute, que é a tua especialidade, afinal você é o kicker, né? Que daqui a pouco ele vai explicar também um pouquinho sobre as diversas posições dentro do futebol americano. Mas como é que você vê quais são as técnicas que o jogador, que um kicker tem que ter para poder acertar aquela bola oval e acertar um bom chute? Eu acho que assim, primeiro de tudo, o kicker tem que ter uma boa linha defensiva que a gente tem, né? Então assim, não adianta o kicker ser bom e tua linha defensiva não ser boa, vazar algum cara lá e bloquear teu chute. Após isso, eu acho que precisa de bastante treinamento de perna, uma rotina boa de alimentação para tu ter um bom condicionamento físico e bastante flexibilidade, né? Então, assim, treino de perna, flexibilidade, alimentação são coisas básicas até para qualquer atleta, né? Então, só que como eu só chuto lá, a questão parte física de pernas mesmo é bem trabalhado. Uhum. E a gente vê, né? A gente estava até comentando antes de iniciar a entrevista a questão do porte físico, né? Muitas vezes, muitas pessoas podem pensar: ah, não, futebol americano tem que ser aqueles brutamontes de 2x2, né? De 2 metros de altura e 2 de largura, caras grandes, mas não, né? Porque dentro do futebol americano existem diversas posições e tem que ter também diversos biotipos, né? Como é que Sim. funciona isso, Diego? Na verdade, assim, o futebol americano ele tem espaço para os grandes e para os pequenos, né? Então, a questão dos grandes, que seriam linha defensiva, DL e OL mesmo, né? Que são jogadores que passam de 100 quilos, que, na verdade, a gente não chama de gordos, porque, assim, eles têm 100 quilos, só que a forma física deles é muito boa. Eu já estava me animando. Então, a gente tem os wide receivers, que ali tanto são altos, baixos, são numa média de 70, 80 quilos, até 90. Eles precisam ser também, além de ágeis, eles precisam ser rápidos, né? Então, para eles fazer uma rota, para conseguir pegar a bola, né? Então, são questões assim. A gente tem os running backs, que são menores, são mais entruncados, então são pessoas assim que têm força. Tem que passar no meio daquela parede lá, né? Então assim, eles já precisam saber bater e se baixar, né? Porque eles vão apanhar muito. Então são um pessoal que apanha bastante. Uhum. E a gente tem a questão dos defensive backs, corners, que são os que ficam nas laterais marcando, que são da defesa. Esses, na verdade, eles precisam ser ágeis e altos, porque eles levam bastante bola nas costas, que a gente chama. Então, eles levam passes aéreos, eles têm que cuidar bastante disso. E a gente tem o nosso QB, né? Que é o cara que lança a bola. Então, esse é o cara que tem que ter o braço calibrado lá. Se esse não tiver o braço calibrado... O quarterback ele pode ser considerado no futebol o camisa 10 da equipe? Praticamente isso, Ele é o cérebro, então, né? Sim, ele é o cérebro. Ele que chama a jogada, ele que diz o que vai fazer. Então, assim, todo time de ataque depende dele. Então, assim, se ele não tiver num dia bom, o ataque não rende também. Então, esse é o nosso camisa 10 ali dentro. E para tantas funções, quantas pessoas têm que fazer parte do elenco de uma equipe como o T-Rex, por exemplo? Esse ano a gente tem o head coach, que é o Breno Takahashi. Nós temos o coordenador, o coach de ataque, que é o Clair, que parou de jogar, que está como coach ofensivo. E a gente tem o coach defensivo, que é o Laércio Anacleto. Coach é o treinador, né? Sim, então, além desses, tem todos a parte de ajudantes. Então, assim, a questão de comissão técnica passa de 10 pessoas ali, que ajudam tanto na questão tática quanto física. Então, assim, fora disso, tem o pessoal assim que praticava atletismo, que agora está no Rex, esses puxam treinos de pista. Então, assim, é um elenco bem grande, assim. Vocês atualmente têm quantas pessoas no elenco? A gente atualmente é umas 50, 60 pessoas. Então, e administrar tudo isso também não é fácil, né? É complicado, assim. Então, a questão de administração desse pessoal, botar tudo na linha, chamar o pessoal nesse inverno para treinar é complicado. Então, são coisas assim que não são fáceis. E no teu caso, você só entra especificamente para chutar, ou para fazer um extra point, ou para um field goal, né? Sim, Então, a minha questão é o chute inicial, que é o kickoff, que é como se fosse um tiro de meta, na verdade. Então eu entro, dou esse chute, saio. Aí o nosso ataque faz um touchdown, a gente tem direito a um ponto, que é o extra point, eu vou lá, chuto também.
Ou a gente tem o punt, que depois de 3 descidas o ataque não conseguiu avançar as 10 jardas, eu vou lá e chuto o punt, que é uma bola que eu devolvo para o adversário. E daí tem o field goal, que vale 3 pontos, dependendo do lugar eu chuto também. Para tentar, digamos, nessa quarta descida, então, se você estiver perto ali do teu objetivo, para tentar pelo menos marcar 3 pontos, né? Sim, então são 3 pontos que vale esse field goal, na verdade, né? E o extra point é o que vale 1 ponto. E na verdade é muito importante porque às vezes nesses extra points ou até num field goal pode se decidir uma partida, né? Sim, tanto é que aconteceu em 2014, na final contra o Vasco, né? Que a gente perdeu por um field goal. Então a gente estava ganhando 21-20 e chegou no final ali, faltando alguns segundos, o Vasco foi lá, fez um field goal, fez 3 pontos, virou o jogo e a gente acabou perdendo. De maneira resumida, Diego, explica para os nossos internautas como é que funciona um pouquinho a dinâmica aí do futebol americano, para quem não conhece. São quantos tempos, como é que se dá aí o avanço das jardas? O futebol americano, na verdade, ele é simples. Muita gente não conhece, quem começa a conhecer depois percebe que é simples. Então, assim, a gente tem 4 tentativas para avançar 10 jardas, no caso 9,50 m por aí. A gente tenta 3 vezes com o nosso ataque, e se o ataque não conseguir, entra o time de especialistas, que sou eu junto, e a gente dá o punt, que eu devolvo a bola. Caso a gente avance as 10 jardas com as 4 tentativas, a gente renova as 4 tentativas. E assim, consequentemente, até a gente entrar na área do adversário, que é a end zone, que daí vale o touchdown, que vale 6 pontos. Daí. Certo. E cada tempo são 4 tempos, né? São 4 tempos, que a gente chama de primeiro, segundo, terceiro e quarto. Esses, na verdade, são de 12 minutos. 12 minutos, 12 então, minutos. Cada quarto. Então, basicamente, essa é a dinâmica então, do futebol americano, mas, claro, existem N jogadas que podem acontecer durante a partida, né? Sim, tanto tem faltas, o time, quando está o time de ataque em campo, ninguém pode se mexer antes de sair a bola, é falta, que equivale a 10 jardas para trás. Então, são N regras. Tu não pode chegar e dar um soco em alguém. Muita gente acha que é um jogo bruto. Não, não é. Tu não pode puxar a face mask, que é a parte de ferro do capacete. Então, tu não pode dar um empurrão pelas costas, que é falta pessoal. Então, não pode dar chute. Então, são todas essas coisas assim que são regras que a gente tem que seguir, senão acaba virando bagunça até. Até porque a vestimenta de vocês, que pesa 7 quilos, né, para quem não conhece, Sim. Né, a roupa que eles utilizam também, justamente por ser pesada, ela dá uma proteção legal para vocês, né? Sim, então o capacete que a gente chama de helmet, somente ele já tem quase 5 quilos, 4 quilos mais ou menos. Nossa! Então, assim, é pesado, então, assim, é uma proteção boa. O shoulder, que a gente usa o equipamento no peito, então esse também já tem uns 3 quilos, dependendo do tamanho. Então, a questão de pads nas pernas, a gente tem proteção de coxa, proteção de joelho. Então, são N proteções que a gente tem para não se machucar. Que, querendo ou não, é um esporte perigoso ainda. Com certeza. Você me falava que o T-Rex passou por uma renovação e um start, digamos aí, um plus, né? Ele deu uma subida da sua produção a partir de 2014, quando você entrou, né? Que começou aí o T-Rex ter mais notoriedade dentro do cenário do futebol americano. Muito também pelo treinamento que vocês têm e pela seriedade com que vocês levam a coisa. Como é que é a tua rotina durante a semana e também antes das partidas, após as partidas? Como é que é a tua rotina visando sempre estar em boas condições físicas para os jogos? A rotina ali não é fácil, é uma rotina complicada. Desde 2014 que coach Amadeus assumiu, já vinha uma trajetória que o Rex tinha um coach americano antes. Ele trouxe a questão de treinamentos e bastante treinamento físico e tático. Então, assim, além de tu estar fazendo academia, tem que estudar bastante. Então, a rotina basicamente que eu tenho é segundas, quartas e sextas treinos de academia. Terças e quintas a gente tem treino em campo lá em Timbó, das 8h30 às 10h30. E sábados das 2h30 até as 5h30, 6 horas, dependendo do horário, do tempo, a gente tem treino também. E semana antes de jogo, a gente tem no domingo treino também. E vida social.
Não existe ou tem que conciliar? Tem que conciliar. Então, assim, trabalho, família e Rex tem que conciliar tudo. Então, assim, ali eu tenho uma grande ajuda em casa, né? Questão pai, mãe, que me ajudam bastante, namorada, né? Que me conheceu no Rex. Então, assim, já acostumou com isso. Inclusive, se eu fico um sábado em casa, ela já não está acostumada com isso. Então, são coisas assim que é um apoio familiar que eu tenho bastante. Então, é questão na alimentação, eu tenho bastante ajuda deles. Na questão de treinamentos, eu tenho bastante ajuda. Então, assim, incentivo, né? Querendo ou não, chega um ponto que dá vontade de desistir, porque é puxado. E que muita gente não sabe que a gente não ganha nada para estar lá. Então, é uma coisa, é um custo que sai do nosso bolso. Então, alimentação, a questão de transporte para lá, a questão de equipamentos, questão de bola, tudo é um custo que a gente tem. Então quer dizer, vocês não recebem nada para estar jogando? Não, a gente recebe outros benefícios, que seriam fisioterapeuta, a gente tem acompanhamento nutricional, psicóloga, a gente tem, num jogo, alguém se quebrou, já aconteceu, se quebrou no sábado, domingo faz a cirurgia já. Então, assim, a gente tem todo esse acompanhamento perto da diretoria. Então, isso é uma coisa muito boa. Já tem toda essa estrutura, o qual vocês podem usufruir, né? Sim. E também as viagens também são custeadas pela equipe, né? As viagens são todas custeadas. Os transportes, alimentação, hospedagem, se a gente precisa estar num hotel, então isso é tudo pago pela comissão técnica. Tanto nos jogos também, a alimentação que a gente recebe no intervalo é toda custeada pelo Rex. Então, assim, é uma questão, assim, é uma estrutura muito boa. Então, a questão de estrutura, o Rex é uma das melhores do Brasil. Então, praticamente, a gente pode falar no peito da raça, então, que vai. Sim. Por amor à camisa mesmo. É amor à camisa ali. Então, é uma coisa, assim, que eu gosto, que todo mundo gosta de fazer. A gente não ganha pago para isso, a gente, na verdade, paga para estar lá jogando. Afinal, você tem a sua profissão, engenheiro civil, né? Sim. E por isso que você fala que tem que conciliar bastante esse lado familiar, social, também com o lado esportivo, né, Diego? Sim, são coisas assim, como eu falei, a questão, tem empresa tal, meu pai me ajuda bastante na empresa, questão família, então minha mãe, minha namorada me ajudam bastante nessa questão. Então são coisas assim que eu tenho uma boa base de ajuda, então eu não estou sozinho nessa. Só que tanta dedicação também tem as suas recompensas, né? Como a gente já falou, o Rex é tetracampeão catarinense, é o maior campeão de Santa Catarina, de maneira consecutiva, de 2015 até 2018, né? E, como a gente já falou também, bicampeão brasileiro, né? E uma vez vice-campeão. Como é que você vê aí essa notoriedade, a importância desses títulos? Foram frutos também de muito trabalho e principalmente de grandes jogos que te marcaram também, né, Diego? Sim, 2014 a gente começou, a gente não jogou o catarinense, jogamos o brasileiro. Então foi uma coisa assim que a gente chegou numa final muito bem, a gente acabou perdendo para o Vasco por causa de um field goal, né? Ficou feliz ou ficou triste? Mais ou menos, né? Triste pelo Rex, né? Mas não pelo Vasco, né? Até porque depois teve a forra, né? Sim, então teve a revanche. Em 2015 a gente entrou no Catarinense, em 2015 a gente foi campeão de forma invicta, ganhamos todos os jogos. Então, assim, a gente atropelou 2015. 2016 a gente entrou, só que daí o Catarinense a gente ganhou também de forma invicta. E o primeiro jogo da BFA, que daí em 2016 foi o campeonato unificado, a gente perdeu justamente para o Estepôs. Então, assim, essa derrota foi muito boa pela questão que a gente tava ali, a gente é invencível. E não é, como o coach Amadeu, ninguém é invencível. Então, são coisas assim que a gente aprendeu. A partir de lá, a gente voltou, começou a treinar de novo e fomos campeões em cima do Flamengo. Esse acho que foi um dos jogos marcantes de uma final, assim. Então Por que será? Pra quem não sabe, o Diego é vascaíno. Além né? de ser contra o Flamengo, né? Mas assim, ali a gente começou perdendo. Então a gente estava perdendo de 7-0. Aí eu fiz um field goal longo, fomos para 7-3. Quantas jardas foi no... Ali foram 48 jardas. Então, assim, foi um field goal assim, com a torcida, foi lá no Rio, então era a torcida toda deles. Praticamente no meio do campo, né? No meio do campo, Então, foi torcida totalmente contra, né? Tanto é que deu uma falta, eu tive que repetir o chute, chutei de novo dentro. Então, foi um jogo marcante que a gente estava perdendo de 17 a 3.
indo para o intervalo perdendo. Então a gente voltou, viramos o jogo para 24-17. Então foi um dos jogos assim que foi muito marcante para mim. Virar um jogo, e o Flamengo vinha com um time muito forte, então assim, eles tinham americanos. Naquele jogo a gente só tinha um americano, que o Drew Hill quebrou o pulso contra o Coritiba, então a gente vinha desfalcado, entre aspas, mas tinha o Bassani, então foi um jogo que marcou. E também em 2016 o jogo na Arena Pantanal, né, contra o Cuiabá Arsenal, foi um jogo que, estádio de Copa do Mundo, vestiário com 22 lugares, 22 banheiros, então assim, coisa assim fora de série. Você me contava que foi o estádio, o campo, você ficou marcado para ti, né? Sim, é um estádio assim que tu entra, tem o teu vestiário, tu sai, tu tem a escadaria que tu entra no campo, é um tapete, então assim, a gente começou a jogar às 5 horas da tarde, estava claro, a gente terminou jogando às 8 horas, estava claro, a iluminação muito boa, o campo muito bom. É uma estrutura assim fenomenal mesmo, foi um dos jogos assim que ficou na história mesmo. E ano passado vocês tiveram uma eliminação no Brasileiro até de certa forma traumática, né? Conta um pouquinho como é que foi esse sentimento e, claro, você me contava também que isso também serviu de lição para vocês, né? Sim, eu acho que ano passado assim, a gente teve um catarinense muito bom, com o coach Amadeu, e após o catarinense ele comunicou que estava de saída, tanto é que ele foi fazer o doutorado dele nos Estados Unidos, na Universidade de Illinois, e a gente ficou praticamente sem uma base. Então, assim, o Breno Takahashi, que era o nosso center, o nosso jogador da OL, ele assumiu como head coach, só que a gente não tinha uma pessoa para estar lá como head coach. O Breno jogava. Então, assim, acabou chegando a pontos que uns tomavam decisões, outros também, então ficou uma bagunça. E contra o Croco a gente precisava de um cara para botar calma e infelizmente a gente não tinha pessoa lá. Tem que ter aquela figura, né, que realmente impõe respeito e diz, não, vamos fazer dessa maneira. Porque querendo ou não, de 2014 até ano passado era ele. Então era ele a base, tudo que acontecia, tanto é que o jogo contra o Flamengo, final de 2016, era ele, não pessoal, calma, nós vamos virar. Então assim, tu tem uma base, tu tem uma confiança em alguém. E ano passado contra o Croco, a gente estava perdendo de 10-7, a gente não tinha essa base, a gente não tinha alguém para dizer, não pessoal, calma, a gente vai mudar, a gente vai fazer dar certo. Ele é muito bom nessa questão psicológica também, né? Sim, ele é uma pessoa que, eu não sei como é que ele tem esse tempo, ele estuda demais. Então, tanto é que ele está lá fora, né? Ele vinha com tudo pronto, todos os treinamentos. Esse eu queria saber como concilia tudo, vida pessoal, profissional, amorosa. Então, esse foi uma das pessoas assim, que a gente conversava, ele não tinha tempo vago para nada. Tu mandava uma mensagem para ele 9 da manhã, te respondia às 11, porque ele estava estudando, sempre tentando melhorar o Rex. Quero até aproveitar e mandar um abraço aí para ele, para Carla, né, que estão lá nos Estados Unidos. Com certeza vão acompanhar a nossa entrevista, também sempre muito atencioso quando a gente pedia para ele vir aqui para conversar sobre o futebol americano. Então ele realmente foi a figura que fez o Rex, digamos, renascer, né? Sim, então ele trouxe de 2014 para cá, ele fez o Rex crescer, não só ele, né, toda a estrutura que o Rex tem, então assim, a diretoria que o Rex tem para ele trabalhar somente nisso, ele não precisava se preocupar em organizar viagens, essas coisas, era tudo diretoria, ele se preocupava em fazer o time funcionar. Então, depois que ele saiu, as coisas meio que desandaram ano passado. Mas esse ano já voltou a ser aquele Rex novamente, né? Esse ano voltou na semifinal, né? Até então não estava assim. Tanto é que esse ano a gente até mudou um pouco o nome, que é o T-Rex Reborn, que é um renascimento, né? Nós viemos com uma fase regular bem instável, jogos bons, jogos ruins, então assim, a gente tinha uma instabilidade muito grande. Tanto é que no último jogo contra o Esteposo a gente perdeu no Catarinense, e após isso a gente teve uma reunião que daí voltou a ser o Rex dos anos anteriores. A gente se uniu, ficou aquela família de novo, então todo mundo nos treinos, puxando, querendo melhorar, querendo ser bom, e tanto é que semifinal e final a gente atropelou, né? Claro, o tetracampeonato vem em cima do São José Estepos, né? As 4 finais foram contra eles. É o principal rival do T-Rex hoje em dia em Santa Catarina? Eu acho que tanto ele contra o Black Hawks são dois times que vêm crescendo. Estepos sempre se manteve, né? Nunca deu uma baixada. Estepos tem grandes jogadores, tanto de seleção brasileira, até inclusive
Blackhawks se fortaleceu muito do ano passado para esse ano, tanto é que tem até, se não me engano, 6 a 7 jogadores do Rex. Então, assim, é uma questão assim, os times de Santa Catarina estão crescendo muito. Então está vindo bastante time novo em Santa Catarina. Tanto é que a gente até comentou o Bugios, o Blumenau Vikings. Então são times que estão surgindo e times que estão se mantendo. Jaraguá Breakers, o Corupá Búfalos também, Corupá Búfalos, Jaraguá Breakers. Então assim, são times que sempre se manteram. Então Tubarão começou esse ano com um time novo. Então são coisas assim que estão vindo times bons por aí. Como é que está a expectativa agora para mais uma edição da BFA? Já tem jogo contra o Juventude, inclusive quem puder comparecer 14h30 está convidado. É um jogo que não vai ser fácil, então o Juventude sempre teve times bons, né? Então Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são times com alto nível de qualidade. Juventude sempre teve grandes nomes, então eu não sei como é que eles estão esse ano, se vem forte, se não vem. Campeonato Gaúcho eles participaram, mas não estavam tão fortes. Mas para BFA brasileiro, todo mundo vem forte, né? Então vai ser um jogão. O polo do futebol americano no Brasil é a região sul? Eu acho que assim, não só agora não mais. Antes sim, há uns 2 anos atrás o polo era aqui. Tanto é que edições de finais de Catarinense, edições de finais de Gauchão dentro do estádio do Internacional. Então, assim, foi um destaque no Sul. Mas agora, assim, todos os times tomam como exemplo o Sul e estão fazendo nas suas regiões também. Então, assim... O Sul é um precursor, digamos, então, né? Desse profissionalismo do basicamente isso. Então, assim, é uma coisa que eles seguem bastante, jogadores de fora chegam no Rex e vê assim, a questão de treinamentos, profissionalismo, mesmo não ganhando pago, mas é uma questão que a gente leva como um profissionalismo. Então, o futebol americano está crescendo nesse ponto já. Falando no crescimento, a seleção brasileira é uma meta tua? É uma meta assim, que eu deixo bem claro, pela questão de ano que vem ter o Mundial, né, que saiu agora, que vai ser na Austrália. Então, eu tenho boas chances de entrar na seleção. Tanto é que, claro, tem ótimos kickers, ótimos punters no Brasil, mas pela questão de treinamento, pela questão de experiência, finais que eu já participei, então assim, eu acho que é uma questão que leva em consideração. Claro, tudo vai depender de como eu estiver fisicamente, como é que tiver meu percentual de acerto. Então, o desempenho, né, durante a competição, então, são coisas assim que tudo influencia na convocação também, né? Como é que é o Brasil nesse aspecto perante as outras equipes do mundo com relação ao futebol americano? É uma questão assim, o Brasil pode ser considerado assim um 5º país de maior crescimento do futebol americano. Então, assim, dos últimos 2 anos cresceu muito e é muito destaque. Tanto é que jogadores do Brasil estão jogando fora. Nossos jogadores, o Caião, que foi para a Turquia, o Andrew Bernardini também, então o Luiz Polassi também foi para fora. Agora o Ronan Cândido, que está no México. Então, assim, são coisas que o Brasil está exportando os jogadores, então são coisas boas, assim. Se surgisse o convite para você jogar fora do país, iria aceitar? Aí depende, né? Depende muito pela questão do trabalho aqui, né? Então, assim, querendo ou não, eu tenho empresa ainda, então eu teria que arrumar alguém para cuidar disso tudo, então... Não diria que não, mas também não diria que sim no primeiro momento, né? Então teria que organizar toda a questão da estrutura da empresa para outra pessoa assumir, para daí eu poder ir. Aí talvez sim. E após esse renascimento aí do T-Rex, como é que você vê o futuro para os próximos anos? A gente sabe que também o T-Rex tem muito fortalecido as suas categorias de base, né? Está inserindo o futebol americano e outras modalidades também para a criançada aqui da região. Como é que você enxerga aí o futuro do T-Rex? O Rex, ele sempre, na verdade, ele foi um grande criador de jogadores. Então, assim, jogadores que vinham de fora transformavam jogadores em atletas, na verdade, né? Então, questão de alimentação, treinamentos, é bem complexo tudo. Então, coisas que não tem outra estrutura fora. Agora até tem, porque tem grandes investidores investindo em times,
Mas antes disso, o Rex, ele na verdade não é só futebol americano, tem handebol, tem voleibol, tem as Reds, que é o flag feminino, que faz parte um pouco do Rex. Então são coisas assim que o Rex, na verdade, ele tem as categorias de base. Então assim, a gente busca criar atletas, não somente jogadores. Então a gente busca tentar ajudar ao máximo. Então assim, o Rex tem bastante questão de pastelada, essas coisas, para tentar unir a comunidade ao Rex também. Então, mas eu acho que a comunidade vem abraçando também, porque sempre está lotando ali o complexo nos jogos em casa, né, Diego? Sim, isso é uma questão assim que eu vejo muito em Timbó, agora Blumenau, Gaspar também. Assim, a nossa região é uma questão que abraça por ser regiões menores, né? Então, tu vai fazer um jogo em São Paulo, não tem metade da torcida que tem aqui. Vai fazer um jogo em outro lugar, é muito pouco. Então, assim, regiões que são menores, Timbó, Pomerode, abraçam mais a questão do Rex e faz com que tenha um bom público. Tá certo, foi muito legal o nosso bate-papo, quero agradecer imensamente a tua presença aqui no programa Contra-Ataque, parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando frente a essa modalidade, eu sempre brinco e falo, né, que realmente não importa a modalidade, mas o cara ser um campeão catarinense, ser um campeão brasileiro, ser o melhor do Brasil, né, isso não importa a modalidade. Então é uma honra ter você aqui, ter essa nossa amizade e que você possa continuar levando o nome de Pomerode, principalmente, e o nome do T-Rex aí, possa conquistar todos os seus objetivos, Diego. Obrigado. Bob, eu primeiramente agradeço pelo espaço, tanto teu, não só aqui no Jornal de Pomerode, mas em outras oportunidades, sempre é uma pessoa que buscou se interessar pelo esporte, parabéns por isso. De novo, agradecendo o espaço do Jornal de Pomerode para estar divulgando. Então, assim, pessoas que tenham interesse, podem me procurar, venham conhecer o projeto do Rex. Tenho filhos que tenham interesse, procurem o Rex. Tem uma escolinha, tanto da questão de sub-11, sub-19, atletas até. Então, assim, o Rex é muito maior que só o futebol americano. Então, ele cria pessoas melhores lá dentro. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço. E espero estar trazendo mais títulos para Pomerode ainda. Com certeza. E fica a nossa torcida também para que você possa continuar conquistando os títulos e, como eu falei, alcançar os seus objetivos. E quero te entrevistar de novo aí você como kicker da seleção brasileira. Aqui fica a nossa torcida. Obrigado mais uma vez ao Diego, falando aí sobre o futebol americano, principalmente aí o time do Rex, que vem crescendo aqui na nossa região, aqui no programa Contra-Ataque, que se encerra nesse momento. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência de toda sexta-feira, a gente trazendo sempre um convidado para bater um papo aqui na TV JP, aproximando o esporte de você. Um abraço. Elemental Fitness, a academia que pensa em sua saúde em primeiro lugar. Musculação, personal training, avaliação física, treinamento funcional, jiu-jitsu e muito mais, você encontra aqui. Venha treinar e se exercitar com a gente. Rua Alex Farholtz, número 99, Centro.